TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você. E você fica agora com a palestra de encerramento do Fórum Municipal de Direito Eleitoral de Fortaleza, promovida pela ministra do TSE, Edilene Lobo. Ela falou sobre os bastidores da democracia, a atuação estratégica do TSE. Autora de livros e artigos jurídicos, ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, coordenadora institucional da Comissão de Igualdade Racial da Justiça Eleitoral, idealizadora do projeto Negriar, hospedado no PPGD da UIT, advogada. Por gentileza, ministra, o palco é seu. Eu espero que todas e todos tenham aproveitado bem esse evento. Certamente que as melhores palestras estavam por primeiro, né? Então, chego aqui, na verdade, para dizer que está todo mundo liberado, vamos à praia, vamos tomar uma cerveja e acabou esse negócio. Eu trouxe para esse nosso ligeiro bate-papo 4 pontos sobre essa temática que nos chama, nos reúne hoje, numa sexta-feira dessa, pedindo uma cerveja gelada. E eu espero que cada uma possa apreciar a bebida que quiser, água também é muito bem-vinda, e que a gente possa fazer algumas reflexões. Então, eu trouxe para a nossa conversa algumas reflexões. Então, eu distribuí essa nossa fala em 4 partes. Eu começo tratando do papel da justiça eleitoral, depois eu coloco o tema estratégia, para que nós possamos examinar se há mesmo algo que se possa traduzir numa estratégia para exercício, desempenho dessa atividade tão importante para o Estado Democrático de Direito. Depois, eu comento sobre a tarefa de tratar desse momento tão importante, delicado e precioso da democracia brasileira, que são as eleições em 5.569 municípios. Sim, esse país é um continente. E, por último, eu concluo chamando a atenção para um tema, um tema que tenho pesquisado, escrito, produzido artigos, participado de seminários, que envolve a tecnologia a serviço da sociedade no ambiente plataformizado da justiça eleitoral. Vai dar para a gente conversar 15 minutos, né? Vocês gostam desses temas? Posso seguir assim? Por que vocês não falam? Sim ou não? Posso continuar? Almoçaram vocês? Pronto. Então, eu quero ver força. Brasil. Muito bem. Quando nós falamos do papel da justiça eleitoral, vocês todas e todos me permitam chamar assim, com mais simplicidade, sem formalidade, para facilitar nosso diálogo? Vocês certamente já ouviram, já puderam confirmar, já escreveram, já leram sob a afirmativa de que o sistema de justiça eleitoral brasileiro é sui generis. Não há um modelo igual no mundo. Este modelo envolve um campo especializado do judiciário brasileiro, distribuído em 3 esferas da federação e ainda com as suas cortes e atuação na origem, suas cortes, compostas por ministros, ministras, desembargadores, juízes, e a base de componentes emprestados, seja da Justiça Estadual, seja da Justiça Federal, seja de colaboradores e colaboradoras como, por exemplo, as pessoas como eu, egressas da advocacia. Esse modelo é muito particular. E, por menos que pareça, há algumas pessoas, talvez por falta de informação ou falta de boa vontade com a
informação disponível, para algumas pessoas, pode ser que esse modelo ou que esse sistema próprio, tão particular, tão importante, pode ser que para algumas pessoas não seja algo valioso, útil. Para o mundo que nos observa, e eu posso dizer-lhes de viva voz, tenho recebido no TSE comitivas de outros países, pude acompanhar e presidir mesas no último seminário internacional envolvendo tecnologia e eleições, algoritmos, extremismos e controle do ambiente de informação. Pude ouvir e presidir mesas de várias autoridades pelo mundo que nós temos um sistema muito importante, que pode e deve, palavras que eu ouvi do europarlamentar, eurodeputado Dragos Tudorache, na quarta-feira passada, perdão, nesta quarta-feira no TSE. Dizia essa figura muito importante na União Europeia que nós temos um dos modelos mais interessantes e vigorosos de atuação, organização e controle do ambiente público em que ocorrem as eleições. Na maioria dos países, quem organiza eleições são componentes, ora do Executivo, ora instituições desgarradas do Executivo ou do Legislativo. Por vezes, quem faz a chamada acreditação do resultado é o Parlamento. Enfim, nós temos tipos muito próprios pelo mundo, mas como o Brasil, inclusive com um conjunto de sistemas eletrônicos, tal qual o que nós temos aqui, que possibilita a recepção da votação das pessoas e a entrega dos resultados na velocidade conhecida, esse sistema muito valioso, financiado com o dinheiro do povo brasileiro, ele é extremamente admirado por muitas pessoas e é o modelo nacional. Então, eu começo falando disso. Este modelo tem um papel que a Constituição lhe atribuiu. Esse sistema de justiça tem um papel que a Constituição lhe atribuiu, que é o de salvaguardar a democracia brasileira, particularmente organizando eleições periódicas com um objetivo muito específico e extremamente importante. É fazer isso para a proteção dos direitos fundamentais, no cerne deles, o direito político de participar da escolha da representação política brasileira. A Justiça Eleitoral, então, tem um papel constitucional direcionado à proteção dos direitos fundamentais, dirigido, portanto, à cidadania, às pessoas. Eu identifico, portanto, que esse papel ele se desenvolve, ele se aplica a partir de algumas tarefas. Certamente que há aqui advogados e advogadas. Confere? Servidores e servidoras? Políticos, parlamentares, chefia do executivo, alguém? Então, essa plateia sabe que uma das grandes tarefas da Justiça Eleitoral é cuidar de organizar, estimular o cadastramento eleitoral. Aliás, no mês de maio, em todos os estados da Federação, salvo o Rio Grande do Sul, 8 de maio foi a data final para o cadastramento do eleitorado brasileiro. Falando do Rio Grande do Sul, nunca é demais lembrar de devotar aquelas pessoas toda a nossa solidariedade. No Rio Grande do Sul, o prazo para o cadastramento foi dilatado para facilitar que as pessoas continuem se inscrevendo eleitoras no Brasil. E, a respeito do cadastramento, do cadastro eleitoral, devo lhes dizer que há um grupo, principalmente de jovens eleitores e eleitoras, que cresce muito no Brasil. De 2020 para o tempo presente, segundo o TSE, nós tivemos um crescimento
da juventude eleitora no Brasil, na faixa de 16 a 24 anos, próximo a 15%. Nós chegamos com o cadastramento que eu acabara de mencionar, ainda incompletos os dados, mas com números muito próximos, nós temos no Brasil hoje 158 milhões de pessoas eleitoras. Então, cadastrar o eleitorado para facilitar, para estimular, para exortar a participação na democracia brasileira é uma grande tarefa da Justiça Eleitoral. Ainda, nós também sabemos, essa plateia privilegiada sabe bem disso, nós também sabemos que uma das outras tarefas importantes da Justiça Eleitoral é a distribuição do eleitorado em seções. Cada seção eleitoral tem uma urna eletrônica. Quem está cadastrado em seções específicas aqui? Todo mundo sabe a seção eleitoral? Sabe? Sabe a escola, o órgão público? Provavelmente perto de sua casa, não é? Olha que interessante. Nós que estamos principalmente na área urbana, possivelmente nós dediquemos aí alguns minutos para nos deslocar da nossa casa para a seção onde votamos. E eu dizia que em cada seção a urna eletrônica, em cada urna eletrônica, um conjunto de pessoas mesárias, ficou assim conhecida a expressão, que devotam o seu tempo no dia da votação para acompanhar e auxiliar pessoas eleitoras a depositarem sua preferência nas urnas eletrônicas. Nós, então, demoramos pouquíssimo para nos deslocar. Mas, nesse país, que é um continente, pensem vocês no extremo norte. Pensem vocês em cidades que distam umas das outras dias de barco. E mais, pensemos nos grupos tradicionalmente minorizados e excluídos no Brasil. Eu estou falando de dois grupos importantes, que são as pessoas indígenas e as pessoas integrantes das comunidades quilombolas. É fundamental que haja uma sessão eleitoral nos aldeamentos indígenas, para que esse povo possa votar no seu território, como nós votamos no nosso bairro. Olha o conforto de que nós dispomos quando vamos votar. Professor, parabéns pela sua aula, tema encantador, né? Olha o conforto quando saímos de casa, 5 minutos, esperamos na fila meia hora e estamos xingando, brigando. Olha o conforto. Isso não é só um conforto do ponto de vista do deslocamento. Isso é respeito e inclusão. Então, do mesmo jeito que nós privamos dessas facilidades, nós precisamos lembrar que é preciso ainda mais facilidades para as comunidades, para os povos tradicionalmente excluídos no Brasil. Então, nós precisamos garantir sessões eleitorais nos aldeamentos indígenas. Ah, e tem outra coisa. Os povos indígenas no Brasil falam muitas outras línguas, além do brasileiro. Nós precisamos, então, ter pessoas preparadas dessas mesmas comunidades para facilitar o acesso e o exercício desse direito fundamental pelas pessoas indígenas. Quando nós falamos das comunidades quilombolas, é preciso que nesses territórios, com muita resistência, alguns ainda irreconhecidos, mas é preciso garantir que essas comunidades possam exercitar o seu direito. E eu já lhes digo que um outro grande drama nas comunidades quilombolas é a dificuldade do acesso à formação. A propósito de 158 milhões de pessoas eleitoras, mais ou menos 6 milhões de analfabetas. É muita gente. Nós temos um país de analfabetos e analfabetas. Grande maioria nessas comunidades periféricas pobres, as que constroem e construíram a riqueza desse Brasil, mas excluídas. Então, olha que importância dessa tarefa da Justiça Eleitoral quando nós falamos em reconhecimento, inclusão e visibilidade de grupos historicamente
minorizados, excluídos da política, da democracia brasileira, enfim. Outra grande tarefa da Justiça Eleitoral é a registração de atos partidários e da lista de filiação. Talvez pareça a vocês, quando eu trato disso, que seria uma burocracia. Não, senhores e senhoras, agora vou ser formal. Quem tem a prerrogativa de registrar as candidaturas no Brasil são os partidos políticos, porque a Constituição diz, sem filiação não é possível registrar uma candidatura. Então, dou outro destaque para a registração e o arquivo das filiações partidárias, porque sem esse ato não é possível nós falarmos em disputas eleitorais no Brasil. Ainda mais, é tarefa da Justiça Eleitoral, protegendo a qualidade da informação pública, distribuir o tempo de propaganda eleitoral entre os partidos, distribuir o dinheiro do financiamento das campanhas. Notem bem que nós estamos falando de funções muito nobres. Arremato esse primeiro ponto com a função que talvez seja a que nós mais vejamos, principalmente nós do direito, que é a função de resolver os conflitos por meio de ações judiciais específicas, fazendo o controle dos atos das campanhas eleitorais, julgando as ações de investigação judicial eleitoral, as ações de impugnação de mandato eletivo, as representações envolvendo propaganda, e nesse ano, aliás, com uma novidade, as reclamações para ativação da competência do TSE, para tratar do tema desinformação. Então, nós estamos falando de um papel muitíssimo importante para a democracia brasileira. Por isso que cerca de 30 mil eleitores funcionam nesse sistema. 3 mil juízes e juízas e perto desse número de promotores e promotoras. Advogados e advogadas, então, nem falar, muito mais. Porque daqui a pouco vou dizer mais, no arremate da minha fala, a advocacia é uma das instituições tão importantes quanto o Judiciário, quanto o Ministério Público, nesse sistema de justiça. Não é possível uma campanha eleitoral da pessoa mais simples à mais elaborada, sem uma advogada ou sem um advogado. Outra grande instituição que precisa recobrar o seu lugar e que tem uma capilaridade nesse Brasil, tal qual a advocacia, é a função de contadoria. As campanhas eleitorais não dispensam, não podem dispensar um contador ou uma contadora. Então, notem que nós estamos falando de atividades muito importantes, grandiosas, a seu tempo, a seu modo e de acordo com a necessidade, todas importantes. Daí é importante perguntar, a partir dessas funções, teria a Justiça Eleitoral uma estratégia, como assim se fosse um pulo do gato? Como se fosse algo segredado numa caixinha, num cofre, e que quem abrir, descobrir, vai vencer? Eu digo que não. Segredado, não. Mas a grande estratégia da Justiça Eleitoral, em especial para as eleições de 2024, ela está nas resoluções. O professor que me antecedeu aqui falava da resolução sobre propaganda eleitoral, que traz uma construção a partir da lei, das várias leis brasileiras, muito interessante para a regulagem do ambiente da propaganda eleitoral, para fazer com que o direito do povo de se informar seja garantido. E sempre que eu falo de propaganda eleitoral, eu ressalto que a propaganda eleitoral não é um direito de partidos ou de candidaturas. A propaganda eleitoral é um direito do povo, é um direito coletivo do povo. Por isso que é importante que todas as pessoas, não só a Justiça Eleitoral,
Todas as instituições, e marcadamente partidos e candidaturas, têm que trabalhar para proteger esse direito fundamental. Ele é indispensável, porque sem informação sobre projetos, propostas, nomes, pessoas, o eleitorado não tem condição de fazer escolhas seguras. E é por isso que nós falamos tanto de liberdade de expressão, para não permitir desinformação atacando esse direito, para possibilitar que a liberdade de expressão seja essa livre de fazer a escolha da pessoa, do projeto, do partido, que interessar cada um, cada uma. Então, vejam que, se eu tivesse um pulo do gato para lhes entregar, eu diria, conheçam as resoluções do TSE. A estratégia para as eleições de 2024 estão ali. E eu trouxe para vocês as principais resoluções e, dentro delas, o que me parecem ser os atos mais importantes para a nossa atenção. E eu digo nossa, não só de advogados, advogadas, candidatos, candidatas, mas também para o sistema de justiça, para a contabilidade pública, para todas as pessoas de boa vontade que se interessam por uma democracia que verdadeiramente represente a pluralidade social brasileira. Tem a resolução do registro de candidatura. Vocês já ouviram falar desse documento. Alguém trouxe esse número hoje? Da resolução do registro? Todo mundo tem um celular conectado à internet, não tem? Quem pode achar para mim o número dessa resolução, por favor? Começa com 23.600 e eu quero saber o último número. Não, 610 é da propaganda. 600 e... Nessa resolução, é preciso fazer a leitura atenta, cuidadosa, mas eu lhes diria que há pelo menos 2 pontos importantes para observarmos, considerando o que se aplicou em 2022 para o tempo presente. E aqui, só anotando, as resoluções para reger as eleições, essas que vão se aplicar em 2024, foram produzidas em 2019 e vêm sendo atualizadas. Então, são as mesmas de 2019, com as atualizações de 2024. Então, na resolução 23.609, confiando na sua palavra, vocês vão ver que é obrigatória a autodeclaração de gênero e raça na registração esse ano. Essa declaração faz uma conexão imediata com outra resolução importante, e eu te dou um doce se você me der o número, 23.600, e a resolução que trata da prestação de contas. Pronto. Estou confiando na sua palavra. Essa autodeclaração vai possibilitar a identificação precisa de quais são as candidaturas negras, porque os partidos têm que distribuir esse dinheiro considerando gênero, dentro de cada gênero, considerando o recorte racial. E aqui um detalhe. Vocês verão nessa resolução que, se houver eventual colisão da autodeclaração com informações já existentes na base de dados da Justiça Eleitoral, a Justiça Eleitoral, o juiz do registro, a juíza do registro, convocará o partido para explicar a incongruência, porque pode haver. E daí a segunda novidade importantíssima, que, se os partidos entenderem o quão interessante é, aplicarão sem resistência, que são as comissões de heteroidentificação. Há uma sugestão das resoluções, em especial da resolução do registro, que se conecta com financiamento de campanhas, para que os partidos, então a resolução diz, é recomendável que os partidos constituam suas comissões de heteroidentificação. Para que exatamente? Para propiciar que essa fotografia das candidaturas
particularmente para a identificação das pessoas negras candidatas, para que essa fotografia seja precisa e facilite, ajude os partidos a planejarem a distribuição dos recursos para essas candidaturas. Porque, pessoal, olha, se não se observar com precisão a distribuição de recursos considerando gênero, e eu estou falando do que é minorizado sistematicamente, eu estou falando das mulheres. Se não se respeitar a quota parte das mulheres, e se não se fizer a distribuição adequada para as pessoas negras, não vai adiantar fazer a eleição e encontrar resultados eleitorais, porque verificada a fraude na distribuição do recurso e na composição das listas, a Justiça Eleitoral diz com vigor, a partir do TSE e da súmula mais recente, que cassará todos os mandatos. Então, é fundamental a comissão de heteroidentificação para possibilitar planejamento e a composição das listas para o registro das candidaturas. Eu também digo que, quanto à propaganda eleitoral, e o professor já alinhou bem, me ajudou bastante, quero lhe agradecer. Quanto à propaganda eleitoral, nós vamos ver um reforço do que já estava estabelecido em 2022. O compromisso com o enfrentamento à desinformação e, principalmente, a compreensão da revolução tecnológica na qual nós estamos todas e todos inseridos, que impactam a propaganda eleitoral, ou melhor, a revolução que impacta. E a resolução da propaganda eleitoral vai dispor sobre inteligência artificial. Essa reunião, essa evolução da matemática e da estatística, processada em linguagem computacional e ativada pelos algoritmos. A resolução da propaganda trata disso para afirmar que reconhece a inteligência artificial como aplicável à propaganda, não proíbe que ela se aplique, mas estabelece os limites que a lei diz que tem que ter. Não pode manipular, não pode deturpar, não pode utilizar deepfake e não pode usar a inteligência artificial para desinformar, coagir, desestimular, veicular o discurso de ódio, por exemplo. Então, é muito importante que nós tenhamos atenção à resolução da propaganda. E vou destacando que, em especial, as plataformas digitais. Ou talvez na eleição municipal, apenas uma, que vai oferecer o impulsionamento de conteúdos de propaganda eleitoral. Essa microsegmentação para o direcionamento calculado da propaganda eleitoral, que é um serviço prestado pelas plataformas, financiado com dinheiro público, que nas últimas eleições, se não me falha a memória, esses serviços consumiram perto de 400 milhões de reais. Esse serviço tem que ter qualidade. Esse serviço tem que ser prestado com segurança. E esse serviço precisa ser prestado de olho na finalidade de se ativar todo esse sistema e para proteger o direito que nós acabamos de falar. Todo esse esforço tem que ser dirigido à proteção do direito fundamental das pessoas, não à liberdade econômica pura e simplesmente dessas grandes empresas de publicidade, que até parecem ser de tecnologia, mas a rigor são de publicidade. São empresas que prestam serviços e que ativaram seu negócio com o que hoje é considerado o novo petróleo, os nossos dados. Aliás, no final vou destacar um pouco isso, mas em outra oportunidade eu espero que nós possamos nos encontrar para falar desse novo direito de propriedade que envolve os dados pessoais que nós desperdiçamos, que nós
largamos pelo caminho na trilha digital da nossa vida, já que estamos conectados 24 horas aos dispositivos que coletam esses dados, e, por vezes, dados que são sequestrados, roubados. Nós precisamos, no outro encontro nosso, falar desse novo direito de propriedade, não mais lembrando dos séculos passados, mas falando dessa revolução tecnológica que reconfigurou nossa vida, absurdamente. Então, a resolução sobre propaganda traz esses aspectos muito importantes. Pulo do gato, conhecer esses elementos. Observar como é que se deve prestar esse serviço e, principalmente, remarcar sempre que as plataformas digitais, ao oferecerem serviços, como qualquer empresa, não tem novidade nisso, tem que garantir a qualidade do seu produto, né? Só a gente lembrar do velho e bom Código de Defesa do Consumidor. Vício no objeto, no produto, garante o nosso direito de devolver, de questionar, de buscar, inclusive, reparação, se houver dano. Então, a resolução da propaganda eleitoral vai merecer uma atenção bastante acentuada, particularmente de quem se interessa pelo tema inteligência artificial aplicada. Na resolução de financiamento das campanhas, é muito importante os partidos, em especial, atentarem para um prazo crucial. Diferente do passado, até o dia 30 de agosto, todo o dinheiro destinado a campanhas femininas e de pessoas negras tem que estar nas respectivas contas bancárias. Pensem vocês no desafio. O registro de candidatura, o último prazo é dia... Pronto. E a data das convenções, qual é o último dia? 5 de agosto, pronto. Eu nem sei o que eu estou fazendo aqui, vocês estão sabendo de tudo. Eu acho que eu vou sentar aí e pedir uma aula. Mas, brincadeira à parte, vejam que entre 15 de agosto e 30 de agosto, 2 semanas. Lembrando que, lançados os dados no requerimento de registro de candidatura, menos de 24 horas, muito menos. Nas últimas eleições, houve caso em que 3 horas depois, o CNPJ estava pronto. Então, os partidos, as candidaturas terão que correr para, de posse do CNPJ, requerer a abertura da conta bancária e imediatamente apresentá-la aos partidos políticos. Porque todo esse dinheiro tem que estar nas contas até 30 de agosto desse ano. Essa é uma novidade importante, tanto para advogados e advogadas, quanto contadores e contadoras. Atentem-se. Esse prazo não é uma brincadeira, tem um sentido, que é permitir que esse dinheiro atinja a sua finalidade, que é financiar grupos sistematicamente excluídos, principalmente mulheres. Então, planejamento é o pulo do gato quando nós falarmos de financiamento de campanhas. Ainda, eu diria que sobre propaganda eleitoral tem uma novidade interessante. O TSE construiu um repositório de jurisprudência para orientar a atuação de juízes e juízas na base, quando o assunto for desinformação. Condutas já apreciadas, por exemplo, atentando contra o sistema eletrônico de votação, atacando a justiça eleitoral, sua confiabilidade, difundindo fake news, desinformando, discurso de ódio. Esses conteúdos já crivados pelo exame do TSE, eles devem ser aplicados na base, onde vão suceder 5.569 eleições, diretamente pelos juízes e juízas. E se, porventura, houver dissenso entre o que está no repositório, aberto ao judiciário, naturalmente, dirigido especificamente ao judiciário, se houver dissenso, nós vamos ver uma novidade interessante, que é a possibilidade de abrir a competência do TSE por meio de reclamação. Um tipo de ação judicial pouco conhecido por nós no campo da justiça eleitoral, mas que é muito eficaz, principalmente para reclamar
do prazo de processamento das ações judiciais eleitorais. Então, essa, do ponto de vista da jurisdição, da atividade jurisdicional, me parece ser uma informação muito importante e que vai ensejar um novo pensar sobre essa compartimentação da atividade judicial numa eleição municipal. Nós vamos ver a competência aberta diretamente por meio das reclamações. Outra informação importante diz respeito à aprovação da súmula número 73. Quem acompanha as sessões do TSE devem ter visto que depois de pelo menos 3 sessões, 2, pelo menos, 2, 3, já não me lembro mais, mas com amplo debate entre ministros e ministras, o TSE publicou a súmula número 73. Nela, nós temos estabelecidos os elementos que permitem a aferição da fraude à cota de gênero numa eleição. Não há necessidade desses elementos serem conjugados. Podem ser autônomos. E a resolução fala que são elementos indicativos, e eu diria fortemente indicativos da fraude das candidaturas fictícias, ausência de votação nas candidatas, ausência de propaganda eleitoral para elas mesmas, não elas fazendo propaganda para o candidato a prefeito ou para outro candidato do seu partido. Propaganda para elas mesmas. E se identificar prestação de contas padronizada ou prestação de contas zerada. A súmula destaca, então, esses 3 elementos que não necessariamente, repito, têm que ser cumulados. Pode ser que um deles seja indicativo preciso da fraude. A ideia da súmula é imprimir rapidez, velocidade nas decisões dos juízes e juízas eleitorais na base. E essa velocidade é importante, devo lhes dizer, porque nós temos ainda hoje no TSE, chegando recursos eleitorais, recursos especiais eleitorais, envolvendo a fraude à cota de gênero nas eleições de 2020. E nós estamos a poucos dias das eleições de 2024. Então, a súmula facilita, auxilia a atividade judicial na base, nas eleições municipais. E devo destacar que outra novidade importante, muito bem construída pelo TSE e os seus servidores e servidoras que trabalham no desenvolvimento de inteligência artificial, é o reforço do enfrentamento à desinformação, com a criação do Centro de Enfrentamento à Desinformação nas Eleições, o CIED. A ideia aqui é aplicar a tecnologia a favor da própria sociedade. Então, o CIED, ele receberá denúncias, reclamações e vai processá-las na rapidez adequada para proteger esse ambiente público de diálogos, principalmente nas redes sociais da internet, que nós vemos cada vez mais conflagrado, cada vez mais poluído, mas que, bem usado, facilita a difusão da propaganda eleitoral, permite grupos tradicionalmente excluídos ganhar visibilidade, possibilita que as pessoas se informem. Então, estou querendo dizer para vocês que é muito importante despoluir esse ambiente, limpar essa praça pública, porque a tecnologia deve e pode prestar um serviço para a sociedade brasileira. E, a propósito disso, quando nós falamos de proteção do bem fundamental chamado informação de qualidade, essa não é uma tarefa da Justiça Eleitoral só. Essa é uma tarefa de todas as pessoas, de todas as instituições. Essa é uma tarefa de cada um, de cada uma. Porque, quando nós falamos desse bem fundamental, protegido e fruído por todas as pessoas, nós teremos uma possibilidade alta de encontrar um resultado sincero, legítimo.
quando nós apurarmos as eleições no Brasil. Em contrário, nós podemos ver, muito ao contrário, nós poderemos ver um resultado produto da coação, da intimidação, do desinteresse, porque tanta desinformação, tanta polarização, que tem um objetivo muito claro, muito nítido, vai atingir seu objetivo, que é fazer com que nós não nos interessemos pelas eleições. Fazer com que nós não nos interessemos pela política, que, aliás, tem sido um problema envolvendo a juventude. Esse ambiente poluído, conflagrado, tenso, extremado, e esse é um dos objetivos do discurso de ódio, das fake news, ele desestimula. E aí nós vamos ver, cada vez mais, reduzir o interesse das pessoas, exatamente das pessoas que deveriam se interessar pela política e pelas escolhas autênticas. Então, essa é uma tarefa nossa. Essa é uma tarefa nossa, de todos nós, de todas nós. Por isso que eu saúdo um evento como esse, e te cumprimento por isso, saúdo um evento como esse com energia e com agradecimento, porque vejam quantos temas ricos vocês puderam explorar e opinar, inclusive, e acompanhar, sendo debatido aqui hoje, nessa direção, de proteger a praça pública, essa nova praça pública digital, para que todas as pessoas possam fruir do que é a inovação tecnológica, do que o progresso nessa área do conhecimento humano, talvez uma das mais bem desenvolvidas nos últimos tempos, pode oferecer. E com isso eu vou concluindo. Eu trabalho tecnologia a serviço da sociedade. Por isso que eu venho dizendo que nós precisamos afirmar as vantagens, as facilidades desse avançar do conhecimento humano. Inteligência artificial é construção humana. Nós precisamos falar dessas vantagens, dessas facilidades, e nós conhecemos muitas, muitas. Quando nós falamos, por exemplo, na área da saúde, quando nós falamos na área medicamentosa, quando nós falamos no campo do transporte, da comunicação, do entretenimento. Quem é que vive sem uma plataforma de filmes? Nem que seja para dormir nos 2 primeiros minutos? Quem é que vive sem, né? Quem é que vive sem uma plataforma que guia no trânsito, lançando mão de um algoritmo? Quem é que vive sem um streaming que, por exemplo, venda música? E não sei se vocês estão observando o impacto na indústria dos shows. Eu, quando era adolescente, e olha que vai tempo, quando eu era adolescente, puxa, chegava o mês de junho, começavam os shows, as festas juninas, os rodeios. Meu Deus, era o sonho de qualquer adolescente como eu participar de um show daquele. Era talvez um acontecimento de uma vida inteira. Grandes artistas no Brasil já não fazem mais shows, grandes shows. Aliás, tive notícia vindo para cá, dando uma lidinha nos jornais eletrônicos, diga-se de passagem, que 2 grandes artistas brasileiras, uma delas muito famosa, da Bahia, cancelaram 2 shows porque as pessoas já não têm mais interesse por esse tipo de evento, né? Isso é impacto da revolução tecnológica da vida. Não sei dizer ainda se isso é bom, mas é o impacto. Nós conseguimos acessar bens do entretenimento muito mais facilmente. E eu digo nós, quem tem dinheiro, quem tem acesso. A desvantagem é que há um grande grupo econômico excluído digitalmente, que pode até ter um celular, que pode até ter o WhatsApp no celular, mas não tem internet de qualidade, não tem condições, formação, educação, habilitação para a vida digital. Por isso que nós precisamos, quando falarmos de tecnologia a serviço da sociedade, nós falarmos de educação para a vida digital. E mais, tratar de um outro tema, que num outro encontro nós vamos explorar mais, que é o direito fundamental à inovação tecnológica, que está lá escondidinho no artigo 218 da Constituição, mas que nós já sabemos que está lá, e que a gente precisa falar dele.
Esse direito fundamental se assenta num outro bem fundamental que também está na Constituição, que é a pesquisa científica. Então, quando nós falarmos em tecnologia a serviço da sociedade, nós precisamos explicitar as vantagens da revolução tecnológica, mas enfrentar as desvantagens, os seus problemas, as chamadas disfuncionalidades. Uma dessas disfuncionalidades é a manipulação algorítmica da nossa vida, inclusive da política. Quando nós falamos de inteligência artificial, eu dizia ainda há pouco, quer-se construir uma hipercomplexidade, como se fosse algo impenetrável, incompreensível. E eu venho dizendo nos meus escritos, aliás, publiquei um livro, eu ia mostrar, Ulisses, mas eu larguei na pasta. Eu venho dizendo que a construção dessa hipercomplexidade, ela é estratégica. É para impedir que nós conheçamos esse assunto. E nós precisamos conhecer. Porque se for tão hipercomplexo que não for possível explicar, pode ser que não esteja autorizado a ser usado. Pode ser que não vá fazer bem. Então, quando nós falamos de inteligência artificial, essa evolução da matemática e da estatística, acelerada com a linguagem computacional, ativada pelos algoritmos, algoritmos que são fórmulas, que são receitas para resolver tarefas, cujos ingredientes dessas receitas são os dados. Esse conjunto da construção humana, uma das desvantagens é que ele está concentrado em 5 grandes empresas transnacionais. Parte delas, inclusive, que tem recusado sistematicamente a cumprir as legislações pelo mundo. O próprio formato dessas empresas indica que a tarefa de regular com vigor e com capacidade de ordenar esse mundo não é uma tarefa apenas doméstica, nacional. Esse é um assunto para falarmos de governança global da inteligência artificial. E, sim, também com as legislações nacionais, mas, fundamentalmente, arrematando legislações nacionais com essa governança e os tratados internacionais dispondo sobre a matéria. Bom, meus amigos, está chegando ao fim minha fala, para a alegria de vocês, né? Eu queria ficar aqui horas. E eu queria fazer um arremate. Nós temos, esse ano, eleições em praticamente 60% do planeta. São, se eu não estou enganada, 64 países fazendo eleições nacionais. E temos, inclusive, uma eleição multinacional, que é a eleição do Parlamento Europeu. Como vocês bem sabem, há várias nações ali e se elegem representantes de vários países. Então, é uma eleição multinacional. E no Brasil, batendo de 10-0 nessas todas, nós temos 5.569 eleições para serem realizadas. Esse processo precisa chamar nossa atenção para que nós continuemos falando de comunicação e informação de qualidade. Nós precisamos, inclusive, compreender novos crimes. Nós precisamos compreender novos ilícitos, velhas condutas turbinadas pela inteligência artificial, como, por exemplo, o assédio eleitoral no mundo virtual. O assédio eleitoral é o abuso das estruturas empresariais para forçar, cooptar, corromper o velho cabresto dos séculos passados. Então, quando nós falamos desse vigor dessas eleições brasileiras, nós precisamos fazer um pacto, fazer um compromisso. Todo mundo. Não pode ser uma tarefa da justiça eleitoral. Nós precisamos trabalhar, operar, para que esse ambiente seja rígido, seja limpo, ofereça condições desses milhões de eleitores e eleitoras participarem. Por último, como o último pulo do gato, conheçam a resolução 23735.
essa resolução trata dos ilícitos eleitorais. É a primeira vez que nós temos uma resolução assim. Esta resolução vai permitir conferir nitidez às várias condutas ilícitas. Ela permite a identificação da jurisprudência pertinente e vai trazer os elementos componentes desses ilícitos. Essa resolução vai facilitar grandemente a vida do sistema de justiça eleitoral, nele inserido a advocacia. Eu dizia para vocês que eu não traria o pulo do gato. E eu acabei falando de muitos, que são públicos. E eu desejo que vocês tenham ânimo, coragem, para conhecer todo esse material, se preparar, estudar por esse material e, principalmente, não deixar nunca de se informar, de se educar e carregar sempre consigo um companheiro que não permite ninguém morrer só, que é um livro. Eu trouxe o meu, que eu escrevi o ano passado, o último que eu lancei com uma minha aluna, hoje uma vigorosa professora, sobre Direito Fundamental e Inteligência Artificial. Muito obrigada. Até breve. Neste momento, eu convido o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Gardel Rolim, para entregar o certificado para a nossa ministra e palestrante, o certificado de participação. O nosso Fórum Municipal de Direito Eleitoral está chegando ao fim. Gostaria de parabenizar todos os palestrantes, registrar minha satisfação de ter conduzido este evento e, para proferir as palavras finais, eu chamo novamente ao palco o nosso presidente da Câmara, vereador Gardel Rolim. Bem, eu queria, de forma muito breve, agradecer a todos os palestrantes. Queria, em nome de todos aqui, agradecer muito especialmente a palestra da ministra Edilene. Foi muito bom ouvi-la, né? Na verdade, nós tivemos um dia muito produtivo. Agradecer à editora Fórum, agradecer à Escola do Parlamento em nome da Ticiana e, em nome dela, todos os servidores da Câmara que se envolveram para que este evento pudesse acontecer. Agradecer ao hotel que nos acolheu, a todos os servidores e trabalhadores que se envolveram nesse dia, dizer que foi uma honra participar e creio que certamente todos que estiveram aqui puderam se engrandecer e sairão daqui com informações e com conteúdos muito mais do que chegaram. Portanto, muito obrigado pela presença de todos, tenham uma boa tarde e um bom fim de semana. E aí, eu espero que você tenha gostado do volume de informações sobre legislação eleitoral, legalidade nas eleições municipais, nas eleições de modo geral no nosso país. Informações ofertadas, como você acabou de ver, pelo Fórum Municipal de Direito Eleitoral de Fortaleza. Nós apresentamos todas as palestras. Muito obrigado pela tua audiência e até o nosso próximo encontro. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.